hectare você coloca lá 500 gramas por hectare. Assim que eu coloquei, succionou, eu já posso desligar a irrigação ou deixa mais um pouco para limpar o sistema? Como funciona? Da mesma maneira que a gente faz as fertirrigações, tá, cara? É importante você fazer o seguinte, sempre quando você for fazer uma quimigação ou uma fertirrigação, que um é adubo e outro é defensivo, o procedimento é sempre o mesmo. Você coloca ali de 10 a 15 minutos até você conseguir pressurizar todo o sistema, você garantiu que as mangueiras estão com a pressão de trabalho, e aí você começa a injetar. Começou a injetar, seja o fertilizante ou seja aí o defensivo químico, no caso do hectare aí, que é o que você está falando, uns 10 minutos, 15 minutos injetando, até acabar o volume todo da cauda ali, né, do volume que você determinou trabalhar, e aí pode ser 100, 150, 250, 500, depende da sua caixa e da sua bomba injetora, né, que está injetando aquela cauda no sistema de irrigação, e mais 10 a 15 minutos para poder lavar as mangueiras. Cara, vamos lá, me conta um pouquinho mais aí a respeito do seu projeto. Você comprou foi o material da abóbora ou da melancia? Eu comprei da melancia. Não, show de bola. Conseguiu anotar umas dúvidas bacanas aí já? Como é que tá isso aí? Cara, anotei muita coisa, alguns detalhes de coisas que eu vi que é totalmente diferente do que já tinha o costume de fazer, né? São detalhes aí que com certeza vai diferenciar na produtividade aí que eu busco. Você vai ver, cara. Eu costumo brincar com a turma, sabe, Wallace? O que diferencia o produtor de 30 para 60 toneladas não é exatamente grana, cara. Na maior parte das vezes ali são detalhezinhos ali que, obviamente, grana tem a ver sim, cara, mas não, a grana sozinho não faz um produtor de 60 toneladas. Você entendeu? É detalhezinho mesmo ali, pra você bater essas produtividades altas ali. Eu costumo falar, mais importante do que dinheiro é capricho. Capricho. Isso mesmo, cara. E aí, tipo assim, eu vi algumas coisas que eu não faço. Vou buscar fazer aí aos poucos algumas coisas que totalmente diferentes, né? Eu não tenho o costume de utilizar esterco. Umas coisas aí que eu vi. A questão de aminoácidos, os ácidos úmicos, já tinham costume de fazer, essa última planta não fiz. E os materiais que estava trabalhando lá, trabalhei com a granada, certo? E fiz o teste com a Top Gun, e esse ano fiz uma planta da Manchester, né? E é totalmente, cada cultivar é um aprendizado, você vê que tem uns detalhes que você não vê. A Manchester mesmo botou uma dúvida na cabeça de poder, cara, será que eu vou perder a roça, não vai produzir? Você vendo ela ali com 25 dias dando as primeiras figas e depois parou, sumiu. Aí com um mês e pouco, 30 dias, 31 dias, aí ela começou a soltar bastante flor. E aí que ela carregou. E assim, né, cara, cada variedade, ela tem um jeito de tocar. Eu lembro, cara, quando a gente começou a produzir, era muito comum a gente plantar Top Gun, né, cara, que é uma variedade forte, vigorosa. Você planta ela já tem a semente o dobro do tamanho da Manchester quase, é uma sementona. Nasce aquele pé de melancia bonito. A hora que você planta uma Manchester mesmo, já nasce um pezico desse tamaniquinho que você fala assim, puta merda, será que isso vai dar melancia, né? Ele nasce um pezinho meio fraquinho, raquítico ali. E aí a hora que ela chega nos 30 dias ali, ela manda ver mesmo e fica muito vigorosa, né, cara? É uma característica da Manchester. Sim. E o que eu reparei, eu falei, cara, vou perder, porque, tipo assim, costumou vir uns materiais mais precoces ali, e aí... isso aí, você falou tudo, você vem de um material mais precoce ali, né, cara? É um desenvolvimento diferente. Agora, sim. Manchester é Manchester, tá, meu caro? Não por acaso é líder nacional de mercado aí há tanto tempo, entendeu? Tem que respeitar a poeira na bota dessa velhinha aí, porque não por acaso ela é a líder de mercado. Sim. Eu até cheguei a conversar com o pessoal da Syngenta, eles falam que tentam retirar ela de mercado para emplacar outras, mas não consegue colocar outra para emplacar. Cara, e assim,
eu troco bastante ideia com essa turma, graças a Deus a gente tem um relacionamento bom com a turma da Syngenta, um abraço pros caras aí, tô sempre quando eu posso, tô trocando ideia com essa turma aí também, cara, e realmente é um desafio para eles lá, dos pesquisadores, né, de novas genéticas, cara, os caras realmente têm dificuldade para achar uma substituta, né, cara, porque tá há tanto tempo no mercado ali, e tem uma questão até cultural, tá, Wallace, que é importante falar, cara. Não sei, qual que é a região que você tá aí? Rapidão, eu esqueci de Eu que perguntar. estou na Bahia, região aqui perto do Vale do São Francisco, no meio do estado, ali na divisa, onde divide o sudoeste da Bahia com o oeste da Bahia. Entendi. Não, mas bacana, show de bola. Por que que eu tô falando dessa questão cultural da Manchester aí, pra gente não perder o assunto, cara? Compradores na região sudeste, cara, Ceasa Minas, Ceasa, vamos lá, Ceagesp, Ceasas, vamos lá, Campinas, esses Ceasas maiores, né, Ceasa Rio de Janeiro, há quase que um pré-requisito de compradores solicitando a Manchester, né, cara? Por causa dessa característica que ela tem de tolerância muito boa a transporte e Resistência de tempo de viagem. prateleira. A característica que faz a Manchester ser a Manchester, eu costumo falar isso sempre, tá, cara? E não tenho vergonha nenhuma de falar. Não é característica de fruta, apesar dela atender muito bem esses parâmetros. Por exemplo, o Brix, por exemplo, textura de polpa, sabe? Ela atende muito bem isso aí, mas a característica que fez a Manchester ser Manchester é o shelf life dela, é o tempo de prateleira. Que quem tá comprando, cara, quando o cara ganha uma semana a mais para vender, muda o jogo do cara. Beleza. E aí o que acontece? Eu vi que o investimento que eu vim fazendo aí atualmente é um investimento para chegar próximo às suas 20 toneladas de colheita e realmente eu tenho chegado nesse, nesse volume de Nesses colheita números. aí, nesse número 18, 19. Tenho Entendi. conseguido frutos com um tamanho bem considerável. O pessoal fala que pela o fruto da Top Gun eu estava conseguindo frutos bem consideráveis, saindo na média dos 16, 18 quilos. Chegava a ter frutos maiores, porém não era uma exceção, mas a média ali ficaria em frutos de 16 quilos. Só que eu reparei que uma coisa que eu vi na minha lavoura, porque é aquele negócio, quanto mais você estuda, mais você vê que precisa estudar. Cara, e Isso eu mesmo. vejo sempre, via seus vídeos aí no YouTube, algumas coisas, e vejo o pessoal comentando muito de pegamento, ficando 2 frutos, 1,5, 2,5, e eu não tenho conseguido segurar esses frutos. Cheguei a ver alguns consultores falou até de questão do nitrogênio, né? Teve um que me questionou do nitrogênio se eu estava usando ureia durante todo o ciclo. E aí eu falei que tinha distribuído. Ele falou que um dos gargalos que poderia fazer a melancia estar não segurando, abortando, seria esse nitrogênio da ureia, que eles falou que tem região ali na região do Goiás, Aruanã, Uruana. ele falou que eles derrubam frutos com Com ureia. nitrogênio, com Dá para ureia. derrubar. A primeira carga, né, cara? É uma poda química que a gente fala, mas é um negócio que é até complicado de fazer e é bom deixar para quem sabe fazer isso aí mesmo, sabe? Eu costumo falar, Wallace, a gente tem que tomar cuidado pra gente não começar a criar alguns mitos, né, cara? É muito comum a gente ver muita gente fala assim: "Ah, não pode usar ureia". Cara, não é que não pode usar ureia. O problema é que a ureia, ela é uma fonte de nitrogênio forte. Se você trabalha com dosagens ali que não são altas, cara, é nitrogênio do mesmo jeito. Sim, Você está entendendo que o que a planta absorve ali, no final das contas, é o elemento N, que é sim. nitrogênio? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente falar assim, não é que não pode usar a ureia, cara. Você pode usar a ureia, tem que estar atento com relação às dosagens que você está trabalhando dessa ureia. E realmente é um desafio danado. Você deve ter visto vários vídeos meus no canal abordando esse assunto. O manejo mais complicado do produtor de melancia fazer é realmente o manejo de nitrogênio, porque ele é percepção mesmo, ele é no olho. Você Uhum. entendeu? Porque o nitrogênio ele é muito volátil no solo. Então, cada solo acaba comportando de uma determinada maneira. Às vezes você já tem um solo ali que ele tem uma condição boa de umidade, por exemplo, aí você pega e usa uma ureia, ela acaba vegetando demais da conta mesmo
né? Mas isso aí aconteceria também com o nitrato de amônio se você usa ele na mesma dosagem. E é isso que eu vi no seus vídeos, vi no seu manejo nutricional ali. De acordo, mudava o objetivo, você mudava a fonte. E aí Isso eu vi aí. que você colocou o nitrogênio praticamente em todo o ciclo. Isso eu vi até nos boletins da Embrapa, mostra essa questão de distribuição do nitrogênio em todo o ciclo. E eu fiquei pensando, porra, eu fiz no início baseado no... Quando os primeiros anos que eu plantei foi baseado no boletim da Embrapa. Aí hoje eu vejo muitos consultores, igual eu falei desse cara da região do 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 Goiás. Goiás, vi um vídeo de um cara de um DTM da Sacapa que ele falava isso, de colocar ali no máximo 30, 40 quilos de N ali perto na base ou ali no arranque, e depois deixar para fazer o nitrogênio pesado Só no após a enchimento. florada. Após a florada, 15 dias ali após a florada, que aí a planta já decidiu Carregou. quem vai ficar e quem não vai, né? E, cara, aí esse ano eu fiz esse processo. O que acontece? A área minha é uma área pequena. Pretendo expandir, mas no momento estou plantando 1 hectare. Certo. E esse ano eu fiz esse processo lá, por ser um localzinho que é meio difícil as mãos de obra, eu tenho preferido usar o MAP purificado como a base de fósforo, mesmo que gasto mais, sai mais caro o ponto de fósforo. Funciona, tá? Sua Só estratégia que não é ruim. Ela é cara, mas ela não é ruim. isso. Isso. Aí sai mais caro, só que aí eu tenho utilizado assim. Aí o que eu fiz? Quando ela saiu, fiz as bases, pelas contas, saiu ali 30, 40 quilos de N, parei de fazer N. Cara, e mesmo assim, a melancia vegetou bastante, fechou, e aí foi onde eu falei que eu tive um medo no início, eu fiquei com medo dela fechar e causar o aborto, né? Eu falei, cara, essas coisas eu tenho que tirar todas essas dúvidas com o Matheus, ver o que ele... E no nosso vídeo, então essa aqui é a braba, ela tá vegetando bastante. Essa aqui é a variedade, é aquela melancia amarela, né? Também tá vegetando bastante. E essa aqui já é a Manchester. Tá começando a pegar fruto agora, mas tá vegetando bastante também. Olha aí como é que tá. Isso que nós paremos cozinhando já faz tempo aí. Chove bastante, né? Vamos ver, essa semana ela tem que segurar os frutos aí. A Manchester tá fraco, mas tá segurando já. Bastante frutinho do tamanho de uma azeitona tem. Vamos lá. Por hectare, você coloca lá 500 gramas por hectare. Assim que eu coloquei, succionou, eu já posso desligar a irrigação ou deixa mais um pouco para limpar o sistema? Como funciona? Da mesma maneira que a gente faz as fertirrigações, tá, cara? É importante você fazer o seguinte, sempre quando você for fazer uma quimigação ou uma fertirrigação, que um é adubo e outro é defensivo, o procedimento é sempre o mesmo. Você coloca ali de 10 a 15 minutos até você conseguir pressurizar todo o sistema, você garantiu que as mangueiras estão com a pressão de trabalho, e aí você começa a injetar. Começou a injetar, seja o fertilizante ou seja aí o defensivo químico, no caso do hectare aí, que é o que você está falando, você começou a injetar ali uns 10 minutos, 15 minutos injetando, até acabar o volume todo da cauda ali, né, do volume que você determinou trabalhar, e aí pode ser 100, 150, 250, 500, depende da sua caixa e da sua bomba injetora, né, que está injetando aquela cauda no sistema de irrigação e mais 10 a 15 minutos para poder lavar as mangueiras. Então, minha caixa, eu uso uma caixa de 250, eu não uso bomba pressurizadora, eu uso tubo de Venturi. Certo. Quanto tempo que seu Venturi está gastando para puxar 250 litros? Tá gastando 20 minutos. Ela chega. Tá, Só que se botar menos água, ele puxa mais rápido. Então, podemos trabalhar aí com um volume de 100 litros, 150, 125 litros, que aí ele vai puxar com 10 minutos aproximadamente. Agora, só uma dica, tá, Wallace? Já que a gente abordou o assunto, deixa eu aproveitar para te dar uma dica. Atenção com sistemas de Venturi, para na hora que você está fechando a válvula dele, você não estrangular demais e baixar
a sua pressão no sistema de irrigação, lá na ponta das mangueiras. Isso é muito comum acontecer, tá? Eu, particularmente, uso também Venturi em algumas lavouras, mas não é o melhor dos sistemas em função disso. Porque para você fazer ele puxar, você tem que ir lá na sua rede principal e ir virando o registro, não é isso? Sim. Você vai fechando o registro e a quantidade de água que passa no Venturi é muito menor do que aquela que passa no principal. Aí você tem que tomar cuidado para não estar baixando a pressão do seu sistema lá nas mangueiras, entendeu? Sim. Sim. Então, Perfeito. show. Já ficou 2 dicas boas para você aí. Isso é muito comum acontecer. Eu pensei nisso, aí eu falei, cara, só que aí tenho visto muitas essas questões, até a questão de ácido úmico, é uma coisa que vai ser fornecida através da matéria orgânica se decompondo, né? Mas aí como eu vou para fornecer via de forma rápida, eu estava pensando nisso. O ácido úmico eu posso fazer via o drenche, aplicação, ou faço também junto da fertirrigação? Eu faço no gotejo, só que eu não faço na fertirrigação, tá? Eu não gosto de misturar junto com nenhum fertilizante. Eu faço ela aplicada de purinha, de forma isolada. Sabe por quê? Porque se você perceber, os ácidos úmicos e ácido fúlvico, é uma parada aí que eu não sei nem se tecnicamente, tá? Não tem vergonha nenhuma de falar isso aí, tá? Se pode ter algum problema. Talvez não tenha problema nenhum, mas o ácido úmico e o ácido fúlvico, você pode ver ali que a maior parte das formulações dele ali, ele vem com cheiro bem adocicado mesmo. Você já reparou? Com cheiro até de cana. Cheiro de garapa, exatamente, aquele cheirão de garapa. Então aquilo ali, quando você mistura com, por exemplo, com um adubo, cara, aquilo é um sal. Você tá literalmente misturando sal com açúcar ali. Então, na verdade, eu prefiro mandar separado, tá? Tecnicamente, eu te juro que eu não sei se tem uma influência, tem que fazer um estudo acadêmico disso aí, eu nunca vi. Mas eu prefiro fazer separado, tá? É uma preferência pessoal. Isso é uma dúvida só de questão de ciclo mesmo. A Manchester, no folder da Syngenta, eles falam ali 90 dias, mas eu tenho visto, tanto no vídeo seus e alguns demais que posta no YouTube aí. Tem muito vídeo. O ciclo dela é reduzido com a nutrição ou vai da temperatura? Vai basicamente do seu manejo da temperatura local. Sempre quando você vê um folder da Manchester, da Braba, da 21, da Rocher, da Gristad, qualquer uma dessas fábricas, cara, você tem que entender o seguinte, né? Dessas distribuidoras de semente, você tem que entender que eles colocam números ali médios, você entendeu? Para pegar a galera que tá no Nordeste e a galera que tá no Sul. Então, ele não é um número real. Para você que tá na Bahia aí, cara, você tá numa região que é quente, cara. É quente. É quente. Você vai tirar Manchester aí com 75, 70, você entendeu? Na média, 76, 75 dias. A Manchester vai sair na sua região. Eu já plantei Manchester mesmo em regiões aqui em Minas que são regiões mais frias, cara, dela sair com 110 dias. Cara, ô Matheus, até 120 dias já vi sair. Então, a Manchester, como eu estou falando, o primeiro ano dela, e eu pretendo trabalhar novamente com ela, então a Manchester, ela ocasiona tipo o híbrido de milho que chama o Daigrau, né? Ela demora ali para fazer a polinização, fertilizar, porém o processo de enchimento e maturação dela é mais curto. É isso aí. Parecido, tá? É uma relação parecida. Porque se você for olhar ali assim, a própria Top Gun... Não, mas elas têm uma diferença de ciclo. Enquanto na Bahia, por exemplo, que é a sua região ali, você consegue tirar Manchester. Já vi... Perdão, já vi até Manchester saindo com 65 dias, 66, dependendo do manejo e das condições de temperatura. A gente vê Top Gun saindo com 52, 53 dias. Caramba! Você entendeu? Então... Tem todos esses detalhes ali. Então, ela tem sim essa diferença de ciclo, mas faz muito sentido isso aí que você falou, tá, cara? Faz sentido porque depois da floração dela, ela é uma característica da Manchester é o vigor depois da fase de florescimento dela, né, cara? Você percebe ali que depois que ela soltou flor e para crescer, ela é um absurdo. Ela é muito, muito vigorosa e até tem a ver também com a pergunta sua inicial, cara, que a gente abordou
a questão aí que você me falou, ela vegetou muito. A Manchester vegeta mesmo, cara. Eu vi um vídeo falando isso. Dela, cara. Se você fizer boa nutrição na Manchester, meu caro, ela vai vegetar e vai vegetar pra valer mesmo. Muitas das vezes nem carregar, ela carrega, solta só rama.